Olá pessoal, de volta aí com o direito civil, né? Especificamente direito das obrigações. Estamos resolvendo aí as questões que são mais cobradas, né? Que já caíram na prova OAB-FGV, para que vocês tenham uma excelente prova no 16º exame. A aula passada a gente começou a falar sobre a obrigação de dar coisa certa, incerta, etc, né? E essa é uma das questões que são batidas em prova, hein? Muito provavelmente, dentre as 7 questões de direito civil, é bem provável que uma delas seja sobre a obrigação de dar. Então aqui já vai uma dica bem interessante. Vamos lá para o quadro, olha só. Nossa próxima questãozinha envolve aí uma questão da FGV para a OAB de 2011, né? Muito bem, olha só. Diz a questão: João deverá entregar 4 cavalos da raça X ou 4 éguas da raça X a José. O credor, no momento do adimplemento da obrigação, ou seja, no momento do cumprimento da obrigação, ele exige a entrega de 2 cavalos da raça X e 2 éguas da raça X. Então vejam, uma clássica questãozinha, né, envolvendo a obrigação de dar, na modalidade que aí pode ser alternativa ou facultativa, enfim, vou comentar um pouquinho delas. Olha só, eu já falei para vocês que eu gosto e opto por fazer sempre um desenho, porque fica muito mais claro. João é devedor de José, então vou botar ele aqui, ó. Se o João é devedor, vou botar ele aqui embaixo, olha. João é devedor de José. Então vou botar o José aqui em cima, porque ele será o meu credor na obrigação. E ele é devedor, olha só, ou para a entrega de 4 cavalos, ou então, olha só, 4 éguas. Tá certo? Só lembrando, olha só, ou uma coisa ou outra. Ou o João entrega os 4 cavalos, ou ele entrega as 4 éguas. Pessoal, se é uma coisa ou outra, logo de cara, essa obrigação aqui, ela é uma obrigação alternativa. Por que alternativa, Perazzo? Porque exatamente existe a expressão ou. É ou uma coisa ou outra. Porque vejam vocês, e aqui eu já vou aprofundando um pouquinho mais a questão. Pode ser que exista uma outra obrigação, e essa daqui ela vem sendo muito cobrada em prova de concurso, hein? Pouco explorada na OAB, apesar da gente já ter caído, né? Tá aí uma questão sobre ela, mas cai muito em prova de concurso. Eu vou botar aqui o João e o José como sendo devedores ou credores. A questão poderia dizer assim, olha, o João, ele se comprometeu a entregar 4 cavalos. Olha a diferença. 4 cavalos. Se o João quisesse, isso está no contrato, ou se acontecesse alguma coisa, enfim, o João ainda poderia cumprir a obrigação entregando 4 éguas. Olha a diferença. Repito, olha só. O João se comprometeu a entregar 4 cavalos. A gente diz que esta prestação aqui, olha, ela está in obligazione. A obrigação dele é entregar 4 cavalos. Agora, o contrato vai dizer assim, olha, se ele quiser, ou se acontecer alguma coisa com os cavalos, ou então, sei lá, se os cavalos não chegarem a tempo, enfim, o devedor ainda poderá cumprir com a obrigação entregando as 4 éguas. Esta daqui, ela vai ficar, olha, in facultate solutionis. In facultate solutionis. E essa segunda obrigação, então, olha só, seria uma obrigação facultativa. Cuidado porque essa facultativa, ela não tem previsão legal no código para a sua existência.
mas é possível porque eu estou no meu terreno da autonomia da vontade, né? Então, qual é a diferença básica? Olha só, na alternativa, esse João aqui, que é o devedor, ele vai entregar ou 4 cavalos ou 4 éguas. Se houver a perda de um desses objetos da prestação por inteiro, o credor poderá exigir ainda a entrega do objeto segundo, ou da segunda prestação, no caso as 4 éguas, ou uma coisa ou outra. A questão não fala a quem pertence a escolha. Então, se a questão não fala a quem pertence a escolha, é porque a escolha entre os 4 cavalos ou as 4 éguas pertence ao devedor. Tá ok? Agora, olha aqui esta facultativa. O João se comprometeu a entregar 4 cavalos. Se ele quisesse, poderia cumprir a obrigação entregando as 4 éguas. Aí a questão geralmente fala assim, olha, havendo a perda dos 4 cavalos, sei lá, os 4 morreram, o credor, com base no artigo 253, ele exige a entrega das 4 éguas. Ele não pode exigir a entrega das 4 éguas. Se fosse alternativa, poderia. Perceberam a diferença? Na alternativa é uma coisa ou outra. Então, havendo a perda de uma prestação, eu, credor, exijo o cumprimento da segunda. Na facultativa, não. A segunda prestação ela só vai funcionar como um soldado de reserva, a critério de quem o contrato determinar. Então, por exemplo, aqui, se o João entregou ou prometeu entregar os 4 cavalos, e se ele quisesse entregaria as 4 éguas, havendo a perda dos 4 cavalos, a obrigação vai estar resolvida se for sem culpa, ou então o credor exige as perdas e danos se for com culpa. Tá ok? Cuidado, hein? Obrigação alternativa se parece muito com a facultativa. Professor, onde é que eu tenho uma obrigação facultativa no código, já que o código não fala nada? Parte da doutrina entende que o artigo 534, lá no contrato estimatório, que são aquelas vendas em consignação, parte da doutrina entende que ali existe uma obrigação facultativa. Porque o que é a venda em consignação? Olha só a facultativa como funciona. Na venda em consignação, é quando eu, que sou consignante, eu entrego bens móveis ao consignatário para que esse possa ou tente vender esses bens. Se ele conseguir, ele vai me devolver o preço que a gente combinou e ele vai ficar com o sobrepreço, com o lucro, né? Então, eu quero vender meu carro, aí eu deixo numa loja em consignação. Eu quero 10 mil. Ele vai pedir 12 mil, se ele conseguir vender, ele me devolve os 10 e ele vai ficar com os 2. Bom, agora vejam, se passados, sei lá, eu vou deixar o meu carro durante um mês. Se passar um mês e ele não conseguir vender, ele consignatário não conseguir vender o carro, qual é a alternativa dele? Me devolver o carro, né? Dizer assim, olha, Perazzo, infelizmente, não consegui vender, está aqui o seu carro de volta, continuamos amigos. Então, seria uma obrigação alternativa do vendedor ou vender o meu carro ou me devolver caso não consiga? Parece, não é? Mas se a gente faz uma análise mais acurada, eu não deixei o meu carro na revendedora simplesmente para passar 30 dias e ele me devolver. Eu deixei o meu carro lá com um único objetivo, que é tentar vender o meu carro. Se fosse para deixar o carro parado lá e ele não fazer nada, eu não ia deixar, eu ia ficar rodando no meu carro. Então eu tenho uma obrigação somente, que é vender o carro do consignante e devolver a ele o preço. Agora, olha a facultativa, se eu não conseguir, bom, aí também eu não vou ser penalizado em relação à indenização, às perdas e danos. Então, se eu não conseguir, aí paciência, aí eu devolvo o carro ao consignante. Então, isso é muito polêmico, hein? Parte da doutrina entende que o 534 há uma obrigação facultativa. E a outra parte da doutrina entendendo que não, que seria uma alternativa. Eu, particularmente, fico com a ideia, com a noção de que ali temos uma facultativa. Porque não é uma coisa ou outra, é somente uma coisa. Eu quero é vender o meu carro. Eu não quero que passe meu carro 30 dias lá para simplesmente você me devolver. Tá ok? Muito bem, voltando aqui para o nosso quadro. Olha só o que diz a questão, então. 4 cavalos ou 4 éguas, tudo bem, o João deve entregar a José. O credor, José, no momento do adimplemento da obrigação, ele está exigindo assim, olha, a entrega de 2 cavalos da raça X e 2 éguas da raça X. Então, o que o credor está fazendo? O credor poderá
E a escolha nem é dele, porque a questão não está falando nada, então a escolha é do devedor, né? O João, então, ele pode entregar ou 4 cavalos ou 4 éguas. Aí a questão está dizendo que o José escolheu 2 cavalos e 2 éguas. Não pode, não é, pessoal? Por que não pode? Porque a prestação ela é por inteiro. Ou os 4 cavalos ou as 4 éguas. Eu não posso tirar metade de um e metade da outra, né? Olha só. Parágrafo 1º do artigo 252. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra, né? Então, eu posso até consignar os 4 cavalos ou as 4 éguas, mas eu não posso consignar, por exemplo, 2 cavalos e 2 éguas, porque a prestação não é essa, né? Só lembrando, pacta sunt servanda. Muito bem, olha só, isso aí também está no 314, né? O credor não é obrigado a receber por partes. 313, o credor não é obrigado a receber coisa diversa. Então, quais são as prestações? Ou 4 cavalos ou 4 éguas. 2 cavalos e 2 éguas. Não, isso aí não está combinado, né? Diante disso, olha só. Nesse caso, é correto afirmar que as prestações alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha. Perfeito. As prestações alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha. Não, não posso. Eu não posso exigir 2 cavalos e 2 éguas. As prestações facultativas são inconciliáveis quando a escolha couber ao credor. Primeiro que a obrigação não é facultativa, por conta disso aqui, olha. Ou, tá certo? E quando a escolha couber ao credor, só nessa situação elas seriam inconciliáveis? Não, elas são inconciliáveis em qualquer situação. As facultativas são conciliáveis? Não. Quando a escolha couber ao credor? Também não. Então essa daqui também está errada. E a letra correta, então, seria a letra A. Eu estou diante de uma obrigação alternativa e elas são inconciliáveis, havendo, portanto, a indivisibilidade quanto à escolha. Ou a prestação 1 ou a prestação 2. Agora, misturar as duas, aí eu não posso. Tá certo? Muito bem. Próxima questãozinha, olha só. Exame de ordem de 2010 agora, hein, pessoal? Direito das obrigações. Vamos para ela. Com relação ao regime da solidariedade passiva, é correto afirmar que, e aqui já vai uma outra dica para vocês, olha só, não deixem de ir à prova sem estudar solidariedade, tá certo? Solidariedade e transmissão de crédito são 2 temas muito abordados em provas de concurso, muito abordados pela OAB-FGV, tá ok? Solidariedade ou ativa ou passiva, transmissão das obrigações, cessão de crédito, assunção de dívida, cessão da posição contratual. Muito bem, olha só. Deixa eu falar alguma coisa sobre solidariedade antes da gente entrar na questãozinha, então. Se eu puxar para cá, olha, eu vou colocar uma página em branco. Olha só. Solidariedade, na questão está me falando de solidariedade passiva, né? Então, solidariedade passiva vai existir quando? Quando eu tenho mais de um devedor, então vou botar aqui um credor, sei lá, vou chamar aqui de João, por exemplo, tá certo? João, credor. E eu vou colocar aqui vários devedores, por exemplo, José, Pedro, Caio, Lucas, enfim, sei lá, Leandro. Vou fazer um quadrinho aqui para cada um deles, olha só. Pronto, olha só. Isso é solidariedade, estou fazendo uma obrigação aqui. Tá ok? O que eu tenho aqui? Olha só. José, Pedro, Caio, Lucas e Leandro. São 5, né? São devedores para o seu credor, João, na quantia, por exemplo, de R$5.000.
R$5.000. Tá ok? Olha só, primeira coisa. Se a questão não me diz, eles são solidários, se a questão não me diz qual é a proporção que cada um desses devedores são devedores, quanto é que eles devem, é porque cada um deve uma fração ideal. Então, por exemplo, se a questão não me disse que a dívida foi contraída no exclusivo interesse de José, ou se Pedro ficou com 2.000 e Caio com 3.000, enfim, se a questão não falou nada disso, a gente presume que cada um recebeu uma fração igual e ideal. Então, olha só, cada um ficou com R$1.000, tá certo? Essa é a primeira dica. Cuidado porque a questão pode dizer assim, olha, isso já caiu na OAB, só que quando era CESP, uma questão antiga. Eu tenho 5 devedores solidários e a dívida foi contraída no exclusivo interesse de um. O que significa dizer isso? Só este um recebeu 5.000 e os demais não receberam nada. Tá ok? Muito bem, olha só, rapidamente. Solidariedade significa possibilitar a que qualquer um dos devedores seja compelido a pagar o todo. Então esse credor aqui, João, isso significa garantia, né? O credor de João pode cobrar os 5.000 do jeito que bem entender. Ele pode cobrar tudo do José, ele pode cobrar tudo do Pedro, ou então ele pode cobrar R$1.000 do Caio e depois R$4.000 de Lucas, ele cobra do jeito que ele quiser. Ele pode inclusive ingressar em juízo contra o José e depois descobrir que o José não tem patrimônio, abandonar essa ação e entrar contra o Leandro, contra outro, não tem problema. Então não é porque ele está escolhendo um devedor para cobrar o todo que os demais estão exonerados. Muito bem, olha só. O João pode chegar para o Leandro aqui, olha, e exonerá-lo da solidariedade. Exoneração. Ou então ele pode chegar para o Leandro aqui, olha só, ou perdoar a dívida dele. Remissão. Tá ok? Ou ele exonera ou ele perdoa a dívida. O que significa dizer que se ele exonerou o Leandro da solidariedade, ele continua devendo 1.000, só não é mais solidário. Se ele remitiu a dívida do Leandro, ele está perdoando a dívida do Leandro, mas os demais continuam solidários. Só que ele só vai poder cobrar dos outros quanto, pessoal? Se ele quiser cobrar do José, olha só, ele vai ter que descontar a cota parte que ele perdoou. Então ele vai poder cobrar do José, por exemplo, 4.000, tá certo? Esse José, que é o devedor solidário, ele foi obrigado a pagar 4, ele só deve 1.000, mas por ser solidário ele é cobrado no todo. Ao pagar os 4, olha só, o legislador subrogação, subroga o José nos direitos do credor. Então vou trazer ele aqui para cima, olha, José. E por que o José está subrogado? O João foi embora, recebeu os 4.000. E o José está subrogado, para quê? Para cobrar R$1.000 de Pedro, 1.000 de Caio e 1.000 de Lucas. Tá ok? Na subrogação, cuidado. Na subrogação, o devedor, ao pagar o todo, fica no lugar do credor. Mas para cobrar a cota parte de cada um dos devedores. Ele não vai cobrar o todo. Tá ok? Muito bem. Continuando aqui no meu exemplo, olha só. Mas imagina que esse José cobrou o Pedro e recebeu 1.000. Cobrou Caio e recebeu. Quando ele foi cobrar Lucas, o Lucas está em situação de insolvência. Insolvente. Bom, o que acontece com o insolvente? Olha só. Se esse Lucas não tem patrimônio, quem está ficando no prejuízo é esse José aqui que não recebeu os 1.000. Tá, mas o José era devedor solidário. Então, nada mais justo do que pegar a cota parte desse insolvente e ratear entre todos os devedores solidários. Então, quem é que vai entrar no cálculo dessa insolvência? Olha só, o próprio José, o Pedro, o Caio e esse Leandro aqui, cuidado com ele, hein? Olha só, esse Leandro aqui que foi exonerado ou teve a dívida perdoada, ele entra no cálculo do rateio da insolvência. Então eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 1.000 dividido para 4, o José
vai ficar num prejuízo de 250, porque ele já pagou todo. Mas o José vai poder cobrar 250 do Pedro, 250 do Caio e vai poder cobrar de Leandro também 250. Tá certo? Atenção para cá, hein? Na subrrogação, quando o José pagou todo e se subrogou, a cota do devedor insolvente é rateada entre os demais devedores solidários, inclusive por aquele que teve a dívida perdoada ou foi exonerado. Tá ok? Muito bem. Olha só. Este Caio aqui, ele eventualmente pode morrer. Então tá aqui, olha, morreu. E ele morreu deixando dois herdeiros, H1 e H2. Tá ok? Então, olha só, imagina que o Caio tinha um patrimônio, vou botar aqui o Caio, ó. O Caio, quando em vida, tinha um patrimônio avaliado em 100 mil reais. Aqui já descontando as despesas com funeral, aqui já descontando os credores que ele devia, etc. e tal, sobrou para ele 100 mil reais. Que se forem divididos, vai ficar 500 para H1 e 500 para H2. Tá ok? Só que o espólio de Caio foi partilhado e essa dívida aqui, olha, que ele tinha com o João, não foi paga, né? Tá, mas vejam vocês, Caio era devedor solidário. Quando ele morreu, no lugar dele entra o seu espólio, que continua respondendo solidariamente, é óbvio. Então, o credor pode ir atrás do espólio para cobrar os 5 mil, porque a dívida inicialmente era 5 mil. Se ele perdoou de Leandro, ele vai no espólio cobrando os 4 mil, enfim. Só que no momento em que houve a partilha, H1 recebeu 500 e H2 500. Esse H1 aqui, olha, ele não era para ter recebido 500. Por quê? Porque a dívida de Caio para com João era de R$1.000. Se ele é solidário, ele vai pagar os 5, se subroga, cobra 1.000 de cada, mas a dívida dele mesmo é de 1.000. Então, esses 1.000 aqui, se fossem pagos, o H1 só era para receber 500 menos os R$500 aqui. Então, era 500 mil menos os R$500. Da mesma maneira que H2, tá certo? Aqui é 500 mil, né? Estou dividindo essa dívida aqui, ó, de 100. Então, vejam, esses 1.000 de Caio devem ser subtraídos aqui dentro, olha, no patrimônio de H1, porque recebeu R$500 a mais nesses 500 mil, e aqui também de H2. Como é que a lei diz? Olha só, falecendo um dos devedores solidários, deixando herdeiros, cada herdeiro somente será responsável pela sua quota-parte, porque eles não eram solidários. Mas os herdeiros em conjunto continuam sendo solidários. Os herdeiros em conjunto, na verdade, significaria dizer o espólio deixado pelo devedor, né? E o espólio continua solidário. Porque, vejam, na hora que existe e quando eu tenho o espólio, o credor nem ação tem contra H1, porque H1 não é devedor, nem contra H2, né? Ele só vai ter ação contra H1 ou contra H2 depois que houver a partilha dos bens. Tá certo? Muito bem. Olha só, o que a questão pode também me perguntar é que 5 pessoas são devedoras solidárias de 5 mil por uma dívida que foi contraída, por exemplo, olha só, no exclusivo interesse de um dos devedores. Se a questão está me dizendo que ela foi contraída no exclusivo interesse de um deles, o que isso significa? Olha só, significa que esse Pedro aqui recebeu 5 mil. Ele e somente ele, mais ninguém. Os demais são devedores solidários. Então, por exemplo, se o credor João resolve cobrar de José a dívida inteira, ele vai pagar os 5 mil. E aí, nessa situação, o José se subrogou, tá ele aqui em cima, não é? Para quê? Para cobrar o todo, ou seja, os 5 mil de Pedro. Tá certo? Nessa situação, cuidado. Nessa situação, o devedor solidário, ao pagar o todo, ele não vai se subrogar para cobrar a quota-parte de cada um. Se a dívida foi contraída no exclusivo interesse, somente este responde com toda ela para com aquele que pagar. Tá certo?
Muito bem, comentei aqui rapidamente algumas regras, né, para a gente lembrar. Solidariedade passiva, só lembrando que a solidariedade ativa, mutatis mutandis, eu aplico também as mesmas regras, né? Só que na solidariedade ativa eu tenho pluralidade de credores, cada um podendo exigir o todo. Vamos tentar resolver a questãozinha? Então, olha só. Com relação ao regime da solidariedade passiva, é correto afirmar. Letra A. Cada herdeiro pode ser demandado pela dívida toda do devedor solidário falecido? Não, essa aqui eu comentei, não foi? Olha só. H1 ou H2, ele só responde pela sua cota parte. Os herdeiros em conjunto continuam sendo solidários. E, na verdade, os herdeiros em conjunto significa o espólio, né? Então, olha lá, a alternativa A está errada. Está aqui, ó. B de bola. Com a perda do objeto por culpa de um dos devedores solidários, a solidariedade subsiste no pagamento do equivalente pecuniário, mas, pelas perdas e danos, somente poderá ser demandado o culpado. Olha só, vou voltar para cá. O exemplo que eu formulei é que eles são solidários numa dívida de 5 mil. Imagina que eles fossem solidários para a entrega de uma moto, por exemplo, tá certo? E agora eu tenho um bem indivisível. Indivisibilidade se parece muito com a solidariedade, porque a regra seria basicamente a mesma. Agora, a grande diferença é que na indivisibilidade, a regra de o credor poder exigir o todo de um dos devedores, ela existe porque o bem é indivisível. Então, por exemplo, entregar uma moto, não tem como. 5 devedores devem entregar uma moto. Não tem como cada um entregar 1/5 da moto. Então, por isso, eu vou exigir o todo. Tá. Agora, se o objeto se perder com culpa, eu vou para as perdas e danos. E quando eu vou para as perdas e danos, eu volto a aplicar aquela regrinha do concurso partes fium, lá do 251. Por quê? Porque a obrigação volta a ser divisível. Então, se eu tenho uma moto, e houve, por exemplo, perda do objeto com culpa de todo mundo, prejuízo 5 mil. Como é que eu cobro esses 5 mil? R$1.000 de cada. Porque eles não são solidários. Eu poderia exigir o todo só porque o objeto era indivisível. Então, perde a qualidade de indivisível a obrigação de se resolver em perdas e danos. Já na solidariedade, não. Se eu digo que eu tenho 5 pessoas devedoras solidárias para a entrega de uma moto, se houver perda do objeto com culpa de todo mundo, eles continuam respondendo nas perdas e danos de forma solidária, porque eles eram solidários e sempre foram solidários. Tá, e agora se eu tenho 5 devedores solidários para a entrega de uma moto. Na moto eles são solidários. Houve perda com culpa de um. Prejuízo, o equivalente, a moto vale 5, mais as perdas e danos, mais 5 mil. O valor de 5, que é o valor da moto, todos são solidários. E o valor de 5, que seriam as perdas e danos, eu vou cobrar somente do devedor que agiu com culpa. Tá ok? Olha só o que a questão está me dizendo, que é exatamente isso. Com a perda do objeto por culpa de um dos devedores solidários, a solidariedade subsiste no pagamento do equivalente. Continuam sendo solidários, perfeito. Mas pelas perdas e danos, somente posso ser demandado, ou melhor, somente posso demandar o devedor culpado. Essa daqui está certa, pessoal, letra B. Vamos ver os demais? Olha só. Se, na verdade, acho que aqui deve ter um S. Se houver atraso injustificado, é culpa, no cumprimento da obrigação, por culpa de um dos devedores solidários, a solidariedade subsiste no pagamento do valor principal, mas pelos juros da mora, somente poderá ser demandado o culpado. Não, aqui eu tenho regra específica. Todos respondem solidariamente pelos juros da mora e depois se voltam contra o devedor que agiu com culpa. Letra D. As exceções são defesas, tá certo? Defesa. Alego na minha contestação. Então, as exceções podem ser aproveitadas por qualquer dos devedores solidários, ainda que sejam pessoais a apenas um deles. Não.
As exceções podem ser gerais ou pessoais. Se elas são gerais, todo mundo se beneficia. Se elas são pessoais, o nome está dizendo, né? Somente aquela pessoa. Então, essa daqui também está errada. Nosso gabarito dessa questão, letra B de bola, ok? Um rápido intervalo para a gente voltar aí resolvendo questões sobre o direito das obrigações. Forte abraço!